Aleluia. Sem mais delongas, vamos refletir na palavra do Senhor. O Senhor trouxe algo ao meu coração. Está lá em Isaías. Eu escutei o som aqui. Isaías 53. Vai abrindo aí sua Bíblia. Isaías 53, versículo 1. Ganhei essa garrafinha da minha esposinha. Minha esposa linda, maravilhosa. Estamos fazendo uso dela. É melhor do que o copinho de água, eu ficava tremendo, sabe? Aí derrubava todo e virava aquela beleza. Acalme seu coração agora, como eu sempre peço a vocês, você que está em casa. O Senhor tem algo para o seu coração nessa noite. E você muitas vezes, você pode ter falado isso essa semana. Senhor, fala comigo. E Ele vai falar, já tem falado durante os louvores, uma doce presença do Espírito Santo de Deus, aqui onde nós estávamos fazendo a transmissão, e que o Espírito Santo possa ter te alcançado aí. Mas o Senhor quer falar ao seu coração algo mais. O Espírito quer ministrar algo. Eu sou apenas o jumentinho que carrega o Senhor Jesus. Eu escutei isso do pastor Hernandes, eu quero ser só o jumento. Eu quero ser só o jumento, irmão, que carregou ele na entrada da cidade. Então que o Senhor possa me usar e o Senhor vai falar com você. Enquanto isso, já abriu a Bíblia aí? Você que está em casa? Coloca para mim, lê o pessoal que está aqui. Isaías 53. Se concentra agora. Se tiver muito barulho aí, coloca o fone de ouvido. Vamos lá. Ventilador abençoado. Deixa ele aí. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca se fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou-lo moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos,
e pelos transgressores intercedeu. Paizinho, fala conosco. O Senhor ardeu meu coração com essa palavra. E de alguma forma, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me ajude a transmiti-la aos meus irmãos e a quem está assistindo. Talvez a pessoa que vai escutar essa ministração hoje ou em algum outro momento, ela busca uma resposta. E essa resposta o Senhor vai dar hoje. Que o Senhor cresça ou diminua. Apenas me use como boca sua aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O Senhor falou comigo. Na verdade, eu sempre espero uma sinalização do Espírito Santo. E o nosso diácono Tiago ministrou esses dias aqui. E foi engraçado que ele estava ministrando. Ele falou assim: aquele Jesus ali que você criou para você. Aquele Jesus que você inventou para você. E aquela frase, além de ser uma frase que ele foi muito usado por Deus para falar ela, para quem estava assistindo aquela ministração, essa frase ecoou dentro do meu ser. E eu fiquei pensando e repensando. Aquele Jesus, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus. E eu quero começar te perguntando: qual é o seu Jesus? Meu Jesus é o Senhor do universo, o Todo-Poderoso. Qual é o seu Jesus? Ou se eu perguntar: quem é o seu Jesus? Meu Jesus é aquele que está escrito aqui na Bíblia, que nasceu há mais de 2000 anos atrás, que morreu, ressuscitou, está à destra do nosso Deus. Esse é o seu Jesus? Quem é o seu Jesus? Terceira pergunta: qual o Jesus que você criou para você? Que foi mais ou menos o que o Tiago disse. E eu pergunto para você que está aqui, você que está assistindo: qual foi o Jesus que você criou para você? E você vai entender o porquê eu estou perguntando isso no decorrer da ministração. Eu até perguntei para minha filha. Hoje eu falei: filha, quem é Jesus para você? Como é Jesus para você, filha? Como ele se parece? Como você acha que é Jesus? Aí ele: pai, Jesus tem a pele branca, cabelo longo. Aí não sei se ela falou olhos castanhos ou cabelo castanho. Eu falei: aparência física, filha, você acha que é desse jeito? Sim. Tá, e o jeito de Jesus, filha? Como você acha que é o jeito de Jesus? Aí ela falou assim: Jesus deve ser carinhoso. Ele deve falar assim, de uma forma meiga, tipo assim: oi, Yasmin. Foi mais ou menos o que ela quis escrever. Não, ela vai ainda fazer um adendo, mas eu não vou. Não igual algumas pessoas falam bravo. Jesus deve falar bondoso assim. Bondoso. E por que eu estou falando isso? Esse Jesus, vamos dizer que é o Jesus ensinado na escola dominical para as crianças. E está errado? Não está errado. Mas é o Jesus ensinado para as crianças. Um Jesus associado a bolachas, sucos, desenhos. Esse é o seu Jesus? Um Jesus branquinho, cabelo grande. Ou talvez o Jesus que você viu numa pintura a óleo. Jesus com aqueles cabelos longos, bonito, a pele macia e branca, como leite, com os olhos azuis, aquele manto branco, aquele negócio escarlate, vermelho. Irmãos, na verdade, não se sabe muito sobre a aparência física e detalhes da família de Jesus. Mas o que se sabe é que provavelmente ele não era branquinho, de olhos azuis. Ele é um judeu. E hoje, se você for lá ver, no trono de Deus, tem um judeu de 33 anos sentado à direita do trono de Deus, com seu corpo glorificado. Totalmente maravilhoso e estupendo, rei do universo. Mas não é esse Jesus hollywoodiano, pintado numa pintura a óleo. Não é Jesus como uma figura de braços estendidos, suspensa um monumento ou em forma de objetos. Será que o seu Jesus é assim? Meu Jesus é esse tipo de Jesus. E entende que eu vou fazer um contraponto entre a aparência física, que para nós não é relevante, e
quem é Jesus em sua essência. Eu queria conversar isso com você hoje. Então nós vemos que muitas pessoas perguntam assim, como é Jesus? Como é o seu Jesus? Se você pode dizer assim, o meu Jesus é assim. Mas vamos lá, vamos continuar. Nós vemos que, inerente a Jesus, os seus representantes, os seus discípulos, não eram representantes bem vestidos da classe média. Alguns eram radicais relaxados, desmazelados, recrutas inexperientes, mas convencidos através do Mestre. E talvez muitos possam se perguntar, como Jesus, um homem que ensinou ou tenha dito e falado para as pessoas serem boas, como uma pessoa assim, foi exatamente esse o fato dele ensinar as pessoas a serem boas, foi o fato de levar ele a ser crucificado? Qual é a imagem que você tem de Jesus? Bem, se nós olharmos nas Escrituras, na época de Jesus, os religiosos diziam que ele era um criador de problemas, um perturbador da paz. Quem era esse Cristo afinal? Quem era esse Cristo? Bem, quer você creia nele, ou quer você não creia nele, preste atenção você que vai assistir depois. O nascimento de Jesus, mas foi tão importante que dividiu a história em duas partes. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Irmão, preste atenção, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. Tudo que já aconteceu neste planeta está mencionado e catalogado como antes de Cristo e depois de Cristo. Este homem, Galileu, mudou o mundo. E hoje nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas usam o nome de Jesus de qualquer forma, até para praguejar às vezes. Mandar alguém se lascar em nome de Jesus, como está na internet aí. Faz isso em nome de Jesus, ou qualquer coisa fútil. Ai, mas Jesus, vai xingar e dar os nomes de Jesus. E eu quero começar a entrar em você algumas coisas aqui agora. O próprio Jesus disse em Mateus 10, 32: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Parece ser uma língua estranha aqui. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você já começou a pensar, ou já está começando a pensar, quem é Jesus para você? Ou quem é o seu Jesus? Vamos lá. De acordo com Jesus, o que penso dele, o texto que nós lemos agora, o que penso dele e reajo, vai determinar o meu destino por toda a eternidade. O seu Jesus é aquele que deseja que você apenas cuide dos seus interesses? Será que o Jesus que você criou é aquele Jesus que a filosofia dele é: seja feliz, faça o que você quiser, contanto que sacie a sua carne e você conquiste os seus interesses? Ou será que o Jesus que você criou para você é aquele Jesus que diz assim: fica de boa, mesmo que você viva numa vida de pecado, fica de boa, mesmo que você seja mentiroso, fica de boa, mesmo que você não tenha paciência com o seu irmão, mesmo que você não ame o seu irmão, mesmo que você não faça as coisas que eu falei para você não fazer, que está na palavra dele, fica de boa. Será que o Jesus que você tem para você é esse Jesus que você tem assim: eu tenho Jesus, aleluia, meu Deus, faço sinais e deixo a Bíblia aberta e carrego até um crucifixo? Só que esse Jesus que eu criei, esse Jesus que você criou, talvez esse Jesus que nós temos, será que esse Jesus que fala: viva como estás, continue como estás? Não se preocupe se você está em pecado. Ei, não se preocupe se você não ama seu irmão. Não se preocupe se você fala mal dos outros. Eu tenho meu Jesus, mas eu falar mal dos outros, Jesus, não. Muitos criam o seu Jesus, não a imagem e semelhança de Deus, mas muitos criam Jesus
a sua imagem e semelhança. Como se Jesus se adaptasse à realidade da sua alma, das suas vontades. Ei, quem é o seu Jesus? Quem é o meu Jesus? Quem é Jesus para você? Qual atitudes devemos ter em relação ao que Jesus fez? Nós vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo diz aqui: seja a atitude de vocês a mesma que teve em Jesus, servo, se humilhou, obediente. Muitos de nós criamos um Jesus, mas não gostamos de servir ninguém, principalmente na casa de Deus. Falou que é servir, obediente, se humilhar. Eu não, eu vou me humilhar? Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, se esvaziou e, sendo encontrado em forma humana, tornou-se servo, humilhou-se e foi obediente. Quem é Jesus para você? Quem foi o Jesus que passou aqui por essa terra? Quem foi esse Jesus que tornou-se semelhante a nós, seres humanos? Quem foi esse Jesus? Em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Abre aí para tomar uma água. Hebreus 2, 14. Quem foi esse Jesus? Quem foi? Você que está assistindo, você que está aqui, comece a pensar que tipo de Jesus você criou no seu coração. Hebreus 2,14 diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, em tudo, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Quem é esse Jesus? Quem é o seu Jesus? Ai, Jesus, o meu Jesus, ele me entende, porque eu sou muito tentado, e eu não aguento e eu caio na tentação. O meu Jesus me entende, porque minha carne é fraca. Não, a sua carne é forte para pecar, irmão. Fraca é o seu espírito para buscar Deus. O meu Jesus me entende. Não, ele passou por isso ele é misericordioso, por isso que ele também entende o que eu e você, o que nós passamos. Quem é o seu Jesus? Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que processamos. Aleluia! Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim
de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Quem foi Jesus? Quem é o seu Jesus? Jesus foi alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação e agora se compadece das nossas fraquezas. Quem foi o Jesus que passou aqui por essa terra? Jesus sofreu. Em Hebreus 5:8 diz que ele sofreu. Jesus teve fome. Lá em Mateus 4:2 diz que Jesus teve fome. Ai, Jesus, eu não aguento, eu tenho fome. Jesus também teve fome, irmão. Jesus chorou. Lá em João 11:35, até fala, qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou, ponto. Mas Jesus chorou. Como eu escutei do pastor Luciano, que ele escutou de outro pastor, disse assim, Jesus se deu ao direito de dar uma choradinha naquele dia. Mas ele chorou. Quem foi esse Jesus que passou aqui pela terra? Ele se sentiu abandonado. Você acha que é exclusividade? Você se sentir abandonado? Você acha que é só exclusividade sua? Ai, eu estou me sentindo abandonado, ninguém me ama, ninguém se importa, ninguém me manda WhatsApp, ninguém mais liga nem a cobrar para mim. Não sei se ainda tem ligação a cobrar, tem? Me ajuda aí, ponto, não tem mais? Hã? Ainda tem, ninguém me liga a cobrar, ninguém nem fala comigo. Olha o que diz lá em Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quem é esse Jesus? Preste atenção, quem é esse Jesus? Se fosse hoje, se Jesus estivesse no nosso meio hoje, será que um homem que confrontasse os seus pecados e passasse por você, preste atenção, contar o resultado depois que acabou o jogo é fácil, eu já sabia, mas preste atenção no que eu vou contextualizar. Se fosse hoje, Jesus, um homem que confrontasse os seus pecados e passasse por você, você o teria convidado para jantar na sua casa, assim como o Zaqueu convidou? Ou será que você teria se afastado, assim como aquele jovem rico fez, quando foi confrontado por Jesus? Senhor Jesus, isso, põe o dedo aqui na ferida, eu vou restituir todo mundo que eu lesei, como disse Zaqueu. E o jovem rico, o que eu tenho que fazer, mestre? Eu vou à igreja, eu vou à escola dominical, eu participo das lives, eu participo do culto quando tem culto, eu tenho ministério na igreja, eu faço tudo isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo ali, ó, nunca falhei no dízimo. Aí Jesus olha e fala assim, pois é, vende tudo que você tem, o que ele falou para o jovem rico. Se fosse no nosso contexto hoje, para os irmãos não falarem que a gente está falando de dinheiro, pois é, você faz tudo isso? Então se humilha, começa a fazer a minha vontade, não a sua. Começa a seus prazeres carnais que o dinheiro pode comprar. Vai me buscar na madrugada, vai ler a minha palavra, vai buscar a minha face. O jovem rico fez o quê? Virou as costas e saiu chateado. O mesmo Jesus amoroso, em outro momento, pegou um chicote para expulsar do templo judeu aqueles pequenos aproveitadores. O mesmo Jesus amoroso, que a Yasmin disse, é carinhoso, aceitou o chicote nos cambistas do templo. Sai daqui, cambada, a casa do meu pai não virou lugar de salteadores e covil, não sei o que lá. Esse Jesus que você criou para você? Ou será que se Jesus hoje colocasse o dedo na ferida, você teria traído ele, assim como fizeram Judas e Pedro? Não se enganem. Jesus, ele tinha opiniões inflexíveis sobre os pecadores. Ele não passava a mão em cima do pecado. Mas os mesmos pecadores se arrependiam e desfrutavam da sua companhia. Prostitutas, ladrões. O céu foi inaugurado com ladrão, com ex-ladrão, né? Essa noite. Esse mesmo dia, não lembro se é a noite.
Mas ele disse: você estará comigo lá no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não falei noite não. Ó, teólogos, foi sem querer. Não sei se era noite, se era disso. Ela falou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a verdade é que de tudo que eu falei agora, tanto Jesus que você criou na sua cabeça, a parte física dele, você mentalizou um judeu assim, moreno, barba sem barba, cabelo longo, cabelo longo, e um Jesus com a característica de ser alguém que passa a mão na sua cabeça ou não passa. De tudo que eu falei agora, a verdade é apenas uma: ninguém que encontre realmente Jesus continua a ser o mesmo. Se a pessoa faz 30 anos que vem na igreja, ela continua sendo a mesma, provavelmente essa pessoa ainda não encontrou Jesus de verdade. Ela tem um estereótipo de Jesus. Ela criou um Jesus, foi lá, pegou: Jesus esse aqui que me perdoa, ok, ele perdoa. Jesus esse aqui que me abençoa, ok, ele abençoa. Abençoa e dízimo, né? Dízimo, banha, beleza, tá tudo certo. Jesus é aquele que me cura, sim, ele cura. Veja Isaías 53 que nós lemos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então esse Jesus, agora sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Talvez muitos não criaram um Jesus, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, não. Mas a verdade é que aquele que encontrou Jesus nunca mais é o mesmo. E depois dessa pequena introdução, eu queria falar para vocês o que Jesus é, e te falar o que realmente Ele é. Jesus, Ele é o bom pastor. Lá em João 10, 7, diz o seguinte: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus dizendo naquela época, está falando de quem? De nós, aleluia. Olha o que ele disse de nós: mas é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha vida por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o seu pastor. Ele ama a sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Quem Jesus é para você? Ei, Jesus, Ele é o caminho que você deve andar, a verdade que você deve cingir a sua mente, e a vida que você deve viver eternamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem Jesus é? Jesus é o Filho de Deus. Mateus 16, 15. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado para você nem por carne nem por sangue, mas por meu Pai que está no céu. Ele é o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra,
viverá. Esse é Jesus. É o Jesus em que você crê. E não importa se um dia seu corpinho não estiver mais aqui, você vai viver eternamente com Ele. Quem é Jesus? Ele é aquele que tem o nome mais poderoso do universo. Filipenses 2,5. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nas horas difíceis da sua vida, qual Jesus você criou para você? Qual a imagem de Jesus? A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por essa razão era necessário que Ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote. Foi o texto que eu li. Misericordioso, e tendo capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele é o nosso intercessor. É Ele que intercede junto ao Pai. Jesus hoje é o nosso advogado. Espere não, irmão. Hoje é advogado, um dia vai ser juiz. Por enquanto, Ele é o nosso intercessor, é o nosso advogado. Esse é o seu Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Aquele que estava numa cruz? Aquele que em algumas cruzes está pregado? O que a Bíblia diz? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esse eu vou dar tempo dos irmãos abrirem. Ele é o único e o nosso mediador junto a Deus. 1 Timóteo 2, 5. O texto é muito claro. Jesus é o seu mediador. Jesus é aquele que intercede através do Espírito. O Espírito dele que intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Jesus. Olha o que diz. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem... O que está escrito na sua Bíblia? O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 27. 1 João 29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como está destinado o homem a morrer uma só vez. Eu falei isso esses dias. Eu fui pescar lá, o Senhor Jesus. Aí uma papai falou assim, comentei do problema de saúde, né? Toma cuidado aí, violeiro. Toma cuidado, violeiro, que se você morrer, você vai pro inferno. Que história é essa de inferno? Eu não vou não, você foi, eu não vou. Oxi. Eu falei, eu vou pro céu. Porque acho que vai pro inferno para depois ir pro céu. Não, eu falei, não, eu vou pro céu, irmão. Aí eu lembrei do texto aqui agora. Eu falei, entende uma coisa, após morrer, morreu, é juízo. Vamos ler a Bíblia? Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Aleluia! Então Jesus é aquele que veio para tirar os pecados do mundo, aquele que veio para perdoar os seus pecados, para te falar assim, sai desse lamaçal de pecado, sai dessa vida infeliz aí, dessa vida desgraçada, perdoe a palavra e vem para o reino do seu Senhor. Aqui também vai ter dificuldade? Vai. Aqui também vai ter as aflições? Vai. Mas aqui eu estou junto com você. Eu sou seu intercessor, eu sou seu intermediador, e eu perdoo os seus pecados. É isso que Jesus faz com você. Quem Jesus é? Jesus é o intermediador de
tudo o que foi feito existe. João capítulo 1, versículo 1. Um dos textos que eu mais amo, né, Tiago? No princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é aquele que intermediou tudo o que existe no universo. Sem ele, nada do que existe teria sido. Ei, o Jesus bíblico é esse? Esse é o seu Jesus? É esse que é o seu Jesus? Vamos continuar. Quem é Jesus? Jesus é a luz dos homens. João 1:1. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem é Jesus? Jesus é o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aleluia! Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é o seu Jesus? Jesus é aquele que se entregou por você. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem é Jesus? Jesus é aquele que sustenta a sua alma aflita. João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é aquele que te pega pelos braços nas horas de aflição. É aquele que te alimenta quando você não tem mais força. É aquele que é o manancial que jorra da água da vida direto para a sua alma. Quem é seu Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Rei dos Reis. Lucas capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais, jamais terá fim. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é, simplesmente Ele é. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É esse que é Jesus. A pergunta é: esse é o seu Jesus? Aleluia. Quem é o seu Jesus? Pensa aí. Quem é o Jesus que você criou para você? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma.
Agora já não consideramos assim. Por quê, irmão? Porque o seu Jesus, Ele faz algo com você. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Eis que surgiram novas coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O seu Jesus, Ele te deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Ei, aleluia! Você carrega uma insígnia do nome de Cristo. Se o meu Jesus é esse Jesus que está aqui, nós somos embaixadores dele e proclamamos a mensagem viva. Quando você vai a algum país, vocês viram agora guerra, rumores de guerra, e se falou muito da embaixada, a embaixada de um país, a embaixada da outro, é a embaixada que representa aquele país aonde ela estiver. Nós somos aqueles que representam o reino dos céus por todo o mundo. Se o seu Jesus, é esse Jesus, você representa o reino dele por toda a terra onde você está. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos. Está tudo isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 21. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Esse é o Jesus. Esse é o seu Jesus? Quem Jesus deve ser para mim e para você? O pessoal do louvor pode vir. Quem Jesus pode ser para você? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é tudo o que nós temos. Ele é tudo o que nós temos. Ele é a resposta para o mundo. Talvez o seu Jesus não seja exatamente ou condizente com a palavra dele. Então talvez seja a hora de você reavaliar quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador, quem é o seu Jesus. Porque a palavra dele diz: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. E o meu Jesus, o seu Jesus, deve ser o mais precioso que possa existir em sua vida. Ele deve ser o dono dos seus dias, o motivo pelo qual você vive e o propósito pelo qual você caminha. Quem é o seu Jesus? O seu Jesus é aquele pintado numa pintura a óleo por um artista tentando retratá-lo de forma física? O seu Jesus é aquele contado na escolinha dominical para as crianças? Jesus é amor, é intercessor, mas o mesmo Jesus não passa a mão nos nossos pecados. O mesmo Jesus diz: sejam santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Vá, se arrependa e não peques mais. O meu Jesus, o seu Jesus, deve ser o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, aquele que um dia vai voltar. E se as suas lamparinas não estiverem acesas, não haverá mais tempo. O meu Jesus, o seu Jesus, tem que ser aquele a quem nós possamos viver de forma digna, que lhe honre, que possamos representá-lo com o nome cristão aonde nós estivermos. Será que eu e você já fizemos Jesus passar vergonha, dizendo que nós somos cristãos? Falando em nome dele, será que alguma vez nós fizemos ele passar vergonha? Não que ele passe vergonha, no sentido de linguagem. Será que o nosso Jesus é aquele que nós
com os nossos lábios dizemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que a gente entrega tudo, aquele que a gente se rende, aquele que pode acessar qualquer porta, qualquer cômodo da nossa alma e está tudo bem? Ou será que o nosso Jesus foi alguém que nós criamos apenas para satisfazer o nosso ego? Não, o meu Jesus, o seu Jesus, deve ser aquele que é suficiente para mudar a nossa vida, para que a cada dia nós possamos ser a expressão e o reflexo dele, cristãos, pequenos cristos, forjados todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Fala com ele agora. Não adianta carregarmos um pseudônimo de cristão se nós não vivemos de acordo com a palavra dele, se nós não condizemos com aquilo que nós sai pela nossa boca, se as nossas atitudes não são condizentes com ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua vontade, e ame ao seu próximo como a você mesmo. O nosso Jesus deve ser esse Jesus. Enquanto eles cantam, fale com ele, e que essa mensagem alcance o seu coração, assim como alcançou o meu coração. Eu não posso ter um Jesus e dizer que eu sou pastor, e porque eu tenho título, estou como pastor, o meu Jesus é alguém que eu criei. Não, eu quero ser, como disse no começo, o jumento que Jesus anda em cima. Eu quero ser apenas um servo, e que ele cresça, e eu e você diminuamos a cada dia. Aleluia. Aleluia. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Santo é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Meu santo, santo é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. És o caminho aonde vou. Declaramos que meu crédito que não viu nenhuma aparência nos atraiu. Como de quem escondeu o rosto, ele foi levantado. Sua via, Senhor, agradou, com ele fazendo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz
terra seca, terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Santo é o Senhor poderoso. Declaramos: digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Aleluia, aleluia. Nós vivemos em dias onde nós devemos parar de brincar, parar de fingir sermos cristãos. Nós temos que nos arrepender de verdade e estar condizentes com a palavra do Senhor. Que o nosso Jesus seja o mesmo Jesus que estava na vida daqueles apóstolos, através do doce Espírito Santo. O mesmo Jesus, que o Espírito de Jesus vinha sobre eles, estava neles, e por onde eles passavam, algo mudava, algo acontecia. Ei, não era uma reunião de domingo, sempre a mesma coisa, não. Por onde homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito de Jesus, cheios de Jesus, passavam, algo mudava, algo acontecia. Ei, igreja, é hora de reavaliar quem é o seu Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Talvez você que esteja me escutando, você possa dizer: eu sou tão pecador, eu tenho tantos pecados. E a boa notícia é: Ele perdoa pecados, Ele continua salvando, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Basta você se arrepender e clamar pelo nome dEle. O Espírito dEle vai te alcançar, e em nome de Jesus você terá o perdão dos seus pecados, a remissão dos seus pecados. Ele verá o fruto do seu trabalho. A palavra diz que nenhum dos que o Pai deu para ele se perderá. Nenhum. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, Aleluia! E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, O Santo é o Senhor poderoso. Aleluia, aleluia. Esse é o seu Jesus, Digno, o Alfa e o Ômega, de todo o início e o fim. meu amor. Aleluia. Tu és a porta para a vida eterna. Aleluia. Oh, tu és o caminho aonde vou. Santo, Receba Ele é essa palavra santo. no seu coração, em nome de Jesus.